Graça e paz, irmãos. Nós iremos dar continuidade agora ao estudo, da epístola do apóstolo Paulo a Éfeso. Nós vamos agora dar continuidade ao segundo capítulo. E essa epístola, essa carta, é uma carta considerada, de acordo com os teólogos e às vezes até os conhecedores gramaticais, sobre uma carta encíclica. É uma carta itinerante, é uma carta que passaria de várias congregações para várias congregações e também para os líderes, É uma carta solene, ou seja, uma carta com respeito para os líderes e para as congregações. E uma das intenções dessa carta do apóstolo Paulo, dessa epístola, é mostrar a intenção secreta de Deus, aonde ela é revelada. A intenção de Deus é como a gente participasse diretamente dos segredos de Deus para a nossa vida através de Jesus Cristo. Isso é uma das finalidades, desse sentimento, que a gente convive, é uma das finalidades do Espírito Santo. Na Bíblia está escrito que o Espírito Santo ele prescruta a alma de Deus, ou seja, ele invade, ele participa, ele sabe o que Deus quer e o que Deus gosta. E uma das descrições, que a gente vai abordar um pouco é sobre dos mortos que vivem. Os mortos que vivem, sim, nós leremos aqui e vamos entender que nós espiritualmente nascemos mortos e crescemos. Existe também uma das citações, uma conscientização do passado, do presente e do futuro do cristão. Foi uma das situações, que o apóstolo Paulo, através dessa carta, ele passou para todas as igrejas da região. E também a finalidade de ter uma vida amorosa com Deus, viver bem e em paz. E agora nós vamos ler Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Então, a gente já começa a entender um pouco que nós nascemos espiritualmente mortos, em pecado, e passamos a vida lutando contra as consequências disso tudo e buscando a santificação. Ou seja, antes da conversão, nós somos considerados mortos espiritualmente. A partir do momento que nós encontramos a Cristo e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos buscando a santificação. De acordo com alguns ditos populares, o conhecimento, a sabedoria é a eterna busca dos prazeres da vida. É a eterna busca do conhecimento. Ou seja, para a gente buscar Deus, nós temos que ter sabedoria. E para isso nós temos que ter conhecimento, ler a Bíblia, ter conhecimento da vida de Cristo aqui. E foi o que o apóstolo Paulo passou, Uma das abordagens interessantes que ele fez nesse capítulo, que nascemos mortos espiritualmente e destinados a morrer fisicamente. Nós nascemos, o Chico Anísio fez uma citação uma certa vez que eu achei muito interessante. Ele falou que nós poderíamos nascer com 80 anos e morrer com 0, morrer com meses de vida. A partir do momento que nós começamos a crescer, termos busca através da sabedoria, chega uma hora a gente começa a ter mais idade e ter mais sabedoria. Isso é gostoso, É gostoso quando a gente encontra alguém, às vezes idoso, uma pessoa assim que já passou por uma certa idade ou por algumas experiências. Geralmente a pessoa tem essa sabedoria para passar para a gente.
E o Chicanismo abordou isso de uma maneira bem sutil, né? A maneira dele lá, bem. Ele falou que nós deveríamos nascer com 90 anos e morrer com 0 meses, né? Ou seja, quando a gente está na flor, né? Quando a gente absorveu muita sabedoria através do conhecimento na vida, aí vem os nossos tenros dias, né? Os nossos dias de fisicamente a gente fica abalado, a gente fica debilitado e vem a morte. Eu estava ouvindo um advogado falar uma coisa interessante. Tem um filme sobre isso daí que você falou. Ah, é? Ele é velho e vai ficando Assim, jovem. deve ser interessante. Caso Benjamin Button. Ah, é? Poxa, não sabia. Preciso você se bacana. Legal. Em contato um advogado estava falando uma coisa muito interessante em relação ao nosso corpo humano, né? Nós, como vivos, nós temos corpo, alma e espírito. A partir do momento, isso de acordo com os conhecimentos civis, né? Do direito, né? O advogado, ele diz que quando a pessoa morre, ela perde o corpo, perde o espírito, perde a alma e só fica o corpo. E civilmente, o corpo é considerado como uma coisa, como um objeto. Eles enxergam assim. Quando a pessoa está viva, tem determinados discernimentos, direcionamentos. Depois que a pessoa morre, para eles têm que ser, que o ser humano tem que ser considerado apenas um corpo, um objeto, porque já morreu, já não existe mais. E o apóstolo Paulo ele trabalhou bem em cima disso, né? Que nós, quando estamos vivos, nós temos que constantemente buscar a Deus através de Jesus Cristo, ter o conhecimento das bases bíblicas em relação aos conhecimentos e o direcionamento de Deus, né? E também essa carta, né, essa epístola que ele enviou, ele citou uma situação muito interessante, né? Sem comunhão com Deus é o breve sinal de morte. A partir do momento que nós não temos o Espírito Santo, nós morremos. Ele fez uma citação assim bem objetiva, né? Que temos que buscar a Deus, estar bem com Deus espiritualmente. A partir do momento que a gente faz essa caminhada, né, do conhecimento até a sabedoria, nós nos aproximamos mais de Deus, né? Deus muda toda a situação de pecador. Isso é muito gostoso. É o momento que a gente começa a sentir a paz e o amor dele nas nossas vidas, né? E esse amor dele, ele provou através de Cristo Jesus. E uma das provas que ele tem amor e misericórdia de nós. Às vezes, nós, no nosso dia a dia, né, nós temos dificuldade, né, de agradar a Deus como deveria. E às vezes também sofremos essas consequências, né? Nós vemos aí algumas pessoas, né, que sofrem com problemas de dependências e ao mesmo tempo vai perdendo essa espiritualidade e vai morrendo em Deus. E mesmo Deus mostrando o amor, às vezes a gente sofre com isso, né? A gente cita as pessoas, mas cita eu também, né? A partir do momento que você se aproxima de Deus, eu sempre, às vezes, converso, né, com algumas pessoas. No meu caso, a partir do momento que eu comecei a buscar mais a Deus, eu comecei a ficar menos ansioso, menos preocupado com o amanhã. E isso foi muito bom. Efésios 2 diz o seguinte: naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Subentende-se, né? O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ou seja, nós estamos nas mãos do inimigo a partir do momento que a gente não busca mais a Deus, a gente se distancia dele. E às vezes, eu em contato, conversando com uma psicóloga, né, no Rio Grande do Sul, eles passaram por uma situação muito complicada nesses tempos passados aí.
E ela é evangélica e trabalha também com os evangélicos em relação à parte psicológica, né? E ela estava comentando, né, que geralmente as pessoas que buscam mais a Deus, que têm mais conhecimento sobre a palavra de Deus, se aproximam mais, elas são pessoas fortes, pessoas que superam. O Rio Grande do Sul passou problemas, e ela também passou, né, problemas semelhantes. E ela estava comentando, né, que mesmo o pessoal evangélico sofre com isso, mesmo estando próximos a Deus. Ou seja, às vezes a gente busca a Deus e não fala para Ele o que a gente quer. Deus me abençoa. Deus me abençoa. Deus me abençoa. E Ele diz para a gente ser bem objetivo. Senhor, eu estou triste por esse motivo, estou me aproximando de Ti, através de Jesus Cristo, para que tenha uma solução desse problema. E a gente vai notando que aos poucos, esse problema, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai confortando os nossos corações. E isso é muito gostoso. E com essa distância, né, ficamos na petição espiritual. Ou seja, algumas pessoas surgem, né, a depressão e a ansiedade. Por quê? Se perdem nesse caminho. Às vezes alguns teólogos, né, fazem algumas citações que tem, mesmo crentes, as pessoas próximas de Deus, ele tem um esgotamento espiritual. É estranho, né? Às vezes, nós como humanos pensamos assim: Deus, me ajuda nessa situação, nesse problema que eu estou passando, nessa dificuldade. E ao mesmo tempo, nós como humanos pensamos assim: Deus não está me ouvindo. Deus, entre aspas, né? Não está nem aí com a minha situação. E ao contrário, quando Deus está em silêncio, Ele está preparando uma coisa muito importante para nós. E eu tenho tido experiências em relação a isso. E tem sido confortante no meu coração. Isso daí é gostoso, que traz uma esperança, né? Tanto uma esperança espiritual que eu posso buscar, e também por alguns problemas, algumas situações diárias, né, que a gente passa. Aí vem um lado um pouco complicado, né? A partir do momento que a gente se distancia de Deus, a mão de Deus está aqui. O que nós fazemos é que saímos debaixo dessa proteção. É aí que o inimigo começa a atuar. Começa a mostrar para você que você é fraco, que você não consegue superar, que você não vai conseguir. E muitas vezes o inimigo não mexe com você diretamente por você ser uma pessoa de Deus, mas mexe com a circunvizinhança, né? As pessoas que estão em volta. Às vezes a gente tem esses exemplos, né? No trabalho, por exemplo. Eu sempre tive o costume na empresa ser técnico e ter os meus amigos de confiança. Isso é muito importante. Mas dentro do trabalho, geralmente, são onde que o inimigo pega as pessoas para atacar a gente. E principalmente nós que somos cristãos, dá a impressão que as pessoas que, quando querem atacar a gente, eles sabem atacar no ponto, né? A gente volta bem derrotado para casa, meio triste. Mas a partir do momento que nós estamos longe dessa petição espiritual, a gente se aproxima com mais facilidade de Deus. E é o momento que Deus atua de uma maneira grandiosa, através do Espírito Santo. Oi, irmãos, só uma colocação, uma parte. Você foi muito feliz na colocação de o ser humano é corpo, alma e espírito. Aí quando morre, o espírito torna para Deus, a alma torna para Deus, fica aquele corpo, né? Fica aquele corpo sem vida. Mas ainda assim é algo sagrado, tanto é que ele precisa ser enterrado, ele tem todos os trâmites, etc. E tal. Inclusive, você vituperar um corpo, é interessante isso, né? O meu filho trabalha com o corpo, diz que é uma coisa assim, você tem que ter algo solene mesmo. Com respeito do mundo àquele corpo. Por quê? Porque é a última esfera do ser humano aqui, entendeu? Então, eles prezam muito isso. E aí, Deus me levou, a hora que estava pregando aí, e ministrando, Deus me levou a duas coisas. Primeiro, que Deus nos amou, sendo nós ainda mortos para o pecado, né? Exatamente. Olha só que interessante. Então,
Não é que Deus me falou que eu sou bonzinho, eu faço as coisas tudo certinho. Não, eu estava morto no pecado, exatamente. Eu era no corpo, né? Sem espírito, sem alma. E olha que interessante, ele me levou lá em Ezequiel capítulo 18, que fala do vale de ossos secos. Olha que interessante. E Deus chega e fala para o profeta: você está vendo esse vale de ossos secos? Estou vendo. Aí ele pergunta: pode esses ossos ter vida? Eu falei: não sei, Senhor, tu sabe. Então profetiza. Aí ele profetiza, aí é um reboliço, os ossos começam a se juntar. Eu quero resumir para não atrapalhar a tua aula, mas olha que interessante. Depois que ele fez tudo, todas as colocações, né? Os ossos se juntaram, depois criaram pele, ficou um corpo perfeito, né? E aí, a pergunta de novo: pode esse corpo ter vida novamente? Eu não sei, Senhor, tu sabe, então profetiza. Aí Deus fala: eu colocarei vida. Meu espírito, quando fala espírito, é letra minúscula, fôlego de vida. E ele levantar um grande exército. Aí ele fala: mas ainda não é suficiente, eu colocarei o meu espírito e vós vivereis. É interessante, quando eu estava dando aula sobre isso lá em Vitória, o irmão perguntou, ele estava estudando sobre o livro de Ezequiel, né? Irmão, o que é esse vale de ossos secos? O que é? Né? Eu falei assim: eu podia dizer para você que é um ossário do cemitério. Pode ver, é um ossário do cemitério. Mas Deus vai mais além ainda, quer ver? Porque o Lutero diz que as escrituras interpretam as escrituras. Então, sempre que você tem uma pergunta sobre o texto, pergunta que vai estar no contexto. E o contexto eu não vou nem responder, daqui a pouco você não vai ver. Aí a gente continua a leitura, aí Deus diz, né? Esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel, que se desviaram e se perderam nos seus caminhos. Porém, eu, Senhor, colocarei o meu espírito. Aí ele entendeu. Ou seja, esse vale de ossos secos somos nós. Éramos nós antigamente sem o Espírito Santo. Você falou mais uma coisa importantíssima aí. Todos nós temos o Espírito Santo. Isso não impede de eu ficar triste, de eu ficar deprimido. Por isso, irmãos, que o que não pode faltar na vida do cristão são três coisas: trigo, mosto e azeite. Trigo é a palavra de Deus, não pode faltar, né? Azeite é o Espírito Santo. E o mosto é a alegria. É alegria. Tinha um hino que eu cantava quando era pequeno, era até todos os adventistas falar: o desânimo pode abalar a fé mais heróica e enfraquecerá mais firme vontade. Então, se a gente não tem alegria, você pode ver todo o livro do apóstolo Paulo, toda a carta, ele fala: alegrai-vos no Senhor, se mantenha alegre, porque é a alegria, irmão, que nos mantém vivos. A gente não fica feliz quando chega, irmão, puxa vida, não estamos sozinhos, o maestro está aqui ajudando a gente. Ele voltou, o irmão voltou, a gente fica alegre com o outro. Então, essa alegria que a gente precisa manter. É essa alegria que vai nos manter firmes, né, e vivos, para que a aula seja feita. Obrigado. O irmão me fez uma citação muito importante, né, a respeito do vale do ossos secos. Seria uma próxima etapa que eu ia falar sobre esse que é muito profundo, né? E parece que o que me apegou também foi o temperamento de Ezequiel, né? Isso, Às vezes eu penso que parece comigo, né? Parece que ele era meio emburrado, meio nervoso, e Deus mostrava para ele de umas maneiras clássicas, né? Simples, né? O vale dos ossos secos, né? Mas isso é muito importante. E voltando aqui ao nosso estudo, a gente permite, né? A partir do momento que a gente está triste, está distante de Deus, nós temos o Espírito Santo do nosso lado. Nós convertidos através de Cristo. E o Espírito Santo, como a gente conversou no começo, ele prescruta a alma de Deus. Prescruta o âmago. O âmago é a parte sensível da alma. Ou seja, ele sente o que Deus gosta e o que Deus quer. Às vezes nós temos citações, né, das mães aqui que sabe quando o filho sai, né? Leva a blusa porque vai fazer frio. Você vai se sentir frio, né? Coisas típicas. Né? Leva o guarda-chuva que vai chover e você vai se molhar. E tem mães também que só do jeito que o filho entra em casa, ela pensa assim: ele não teve um dia bom, né? Não. Isso é intuição. Eu não tive um dia bom. O que acontece? Isso é intuição, né? Tem a intuição, que é um lado da mulher, né? Que é muito intuitivo, é muito mulher, muito humano, muito mãe. E tem a premonição, né? A premonição é voltada ao inimigo. E às vezes, quando nós não estamos bem, algumas pessoas
que são premonitivas, né? Elas conseguem detectar que você está triste. E é aí que ela te ataca, incrível que pareça. E ataca nos setores que não tem nada a ver. Ou seja, nós permitimos a atuação direta do inimigo através da premonição das pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós estamos firmes na fé, a gente consegue superar. A gente cai, mas levanta. Isso é muito importante. Foi isso que Paulo ele quis dizer, né, nesse segundo capítulo. Agora nós vamos para o terceiro. Né? De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Agora fica complicado, né? Como que eu vou conviver com o não amor de Deus? Uma vez eu fui num casamento, na Morumbi. Casamento top de linha. Imagina o pessoal lá, né? Muito legal. E durante a cerimônia, a igreja católica, o padre começou a cerimônia, foi muito bom. E no meio do caminho, quando ele estava terminando, ele falou assim uma situação que eu parei e fiquei olhando para ele. Imagina eu com esse meu olhar investigativo para entender o porquê. Aí ele disse o seguinte: Deus tem poder para tudo, Ele não tem condições de destruir o amor. Quando ele falou isso, eu fiquei olhando para ele, pensando assim: responde, senão eu vou mandar uma carta para o Papa dizendo que você não respondeu isso. Aí ele abaixou, né, para arrumar sacristia, alguma coisa lá, o vinho, o pão e tal. E ficou quieto. Imagina a igreja ali toda quieta, esperando a resposta dele. E quando ele voltou, tranquilão e tal, o padre falou uma palavra sábia que eu gostei muito e eu guardei. Deus não destrói o amor, porque Ele é o próprio amor. Como pode Deus se destruir? Essa foi a situação dele. E eu achei muito importante, né? Às vezes a gente pensa que Deus, né, na perfeição dele, não consegue, ele consegue ficar inimigo da gente. É interessante, né? Às vezes não, nós que nos distanciamos dele. Às vezes nós damos um passo para trás e saímos debaixo da mão dele. E ficamos desamparados, ficamos tristes. E aí nós, como humanos, né, normais, poxa vida, Deus, o Senhor me abandonou, né? Geralmente, nos nossos momentos de fraqueza, né? O Senhor está em silêncio e o Senhor não quer me ouvir. E esse momento, né, é um momento de solidão, um momento de às vezes, por exemplo, a gente cria ira, né? A gente pode não aceitar o que Deus quer e não ser irado. Eu lembro de umas citações que eu até fiquei um pouco assim chateado com Deus. Seria mais ou menos isso, né? Moisés andou com o povo esse período todo, pelo que dizem os teólogos, ele era um ser humano baixinho, gago, né? E tinha dificuldade de falar, imagina. Mas Deus falava com ele. E ele não chegou na terra prometida. Eu fiquei pensando comigo, né? Foi Deus. Por que, né? Uma pessoa trabalhou tanto, né? Fez tanto sua vontade, não fez isso. E aí eu tive que fazer um estudo, né? Entender o porquê. Eu entendi. Quando ele foi bater aquela vara, ele bateu com ira no coração. Isso mexeu com Deus. E foi aí que nesse momento Deus falou: você não vai entrar. Mas isso não quer dizer que Deus tirou o amor dele. Apenas se distanciou através de uma atitude humana dele. É isso que acontece às vezes com a gente, né? A gente não se converte e cobra a Deus. A pessoa do mundo às vezes não entende, né? Às vezes, quando você vai conversar com uma pessoa, às vezes quando está com algum problema, a pergunta prática, né, que a gente faz não é se você quer dinheiro. Você quer mudar de vida, tomar novos rumos? A pessoa se conscientiza. Porque eu tenho dificuldade
dificuldade de abandonar as coisas que eu gosto. Tenho o costume de tomar meu café com leite e pão com manteiga de manhã. Incrível. Qualquer padaria que eu encontro tem que fazer isso, né? Um prato, uma coisa demais, né? Eu gosto dessa luxúria para mim. E agora eu fico imaginando as pessoas que gostam de determinada situação e não conseguem sair dela. Imagina chegar para mim e falar assim, mas hoje você não vai poder tomar o seu café com leite e seu pão com manteiga de manhã na padaria. Eu vou ficar triste. Às vezes eu fico imaginando com problemas maiores, né? Com dificuldades, com prazeres que a vida mostra. E é isso que ele está falando aqui. Sem a conversão estaríamos em rumos inalterados. Imagina se você não está convertido com Cristo e não tem o Espírito Santo na sua vida, você vai sentir dificuldade em deixar essas coisas de prazeres da vida para estar com Deus. E o caminho é simples, né? A gente está indo para o mal. A outra parte, vou dar uma corrida agora para a gente adiantar o horário, né? Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto. O amor de Deus nos condiciona diretamente à salvação através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, através da sua epístola, né, nos revela a verdadeira causa, da salvação. Ele estava preso em Roma, estava numa situação bem complicada para ele, e ele escreveu essa carta com muito amor, né? E demonstrou de uma forma prática que Deus tem misericórdia de nós, o amor dele incondicional e a graça da liberdade. Ansiedade traz ansiedade, depressão, ela traz um enclausuramento psicológico, né? Imagina espiritual. Às vezes a situação está na nossa frente, a resposta está na nossa frente, a gente não vê e não consegue enxergar e não consegue sentir. Não sei se alguns irmãos já tiveram essa experiência, né? Eu já tive várias vezes, né? Vai fazer uma prova e dá aquele branco. Né? Eu dei aula no Senac durante um período e notava quando o aluno dava aquele branco. Eu pensava comigo, agora eu vou chegar do lado dele e sutilmente conversar com ele, para ver se dava uma relaxada. E tinha várias pessoas, né? Era uma sala de quase 40 alunos, tanto no Senai quanto no Senac. E eu tinha que às vezes conviver com eles e saber do potencial deles, o quanto eu poderia cobrar deles. E dava esse branco. E esse branco, na nossa vida, às vezes, é complicado. Ele nos enclausura, ele nos fecha para enxergar a realidade através da liberdade que Deus dá para nós. Efésios também, 2:5, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união em Jesus Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Para mim, isso aqui é uma citação direta que o apóstolo fez para a igreja, os membros convertidos em Cristo. Igreja, se mantenham unidos. Esqueçam que vocês não estão mais mortos. Vocês têm que reviver. E através disso, o exemplo de Cristo precisava ser dado, né, de uma maneira muito clara. Por estarmos unidos em Cristo Jesus, isso está falando diretamente à igreja, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. É um dos grandes prazeres dos nós evangélicos, né, cristãos, é lembrar que nós temos um céu, nós temos um outro lado da vida para viver ainda. Para aqueles que já perderam algum ser querido, né? A gente sabe essa diferença, essa distância, né? E nos conforta quando sabe que aquela pessoa morreu em Cristo, ela partiu em Cristo e está no céu. Essa distância mexe. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo.
Cristo morreu, sofreu, como nós, seres humanos. Teve vida, teve continuidade e morreu. E ele venceu o inferno e venceu o céu. Antes, aquele medo que eu tinha, né? Se existia céu ou não, hoje já não existe mais. Através das Escrituras, a gente pode procurar várias citações que Deus fala desse prazer que nós temos no céu. E essa alegria que nos traz, através dessa continuidade de vivermos como igreja, como irmãos. Esse prazer de falar um para o outro, dessa alegria que a gente tem no céu. Que é o propósito de Cristo, né? Na nossa salvação. A gente não tem outra palavra através disso. Foi Cristo que morreu na cruz para a nossa salvação. Outra citação também que eu achei importante é: pois pela graça de Deus, vocês são salvos pelo meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Eu não quero citar exemplo de algumas religiões, ou às vezes a gente até comete esse erro, né? Eu vou vir fazer algum trabalho aqui na igreja que eu sei que Deus vai me abençoar. Desculpa a palavra pesada, tá? Mas às vezes nós queremos fazer barganha com Deus. Às vezes nós queremos fazer uma negociata com Deus, né? Deus, eu vou lá na igreja, pintar aquela porta da igreja lá que não está bonita, eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar. Isso agora, vamos ser mais, abrir o leque, né? Vamos pegar as nossas roupas, os nossos agasalhos e entregar para as pessoas que estão precisando. Isso é nossa obrigação como crente. Deus também vai enxergar o que está no seu coração. Mas essa barganha, se a gente olhar para o lado humano, é um pouco pesado, né? Eu conheci um rapaz que ele falou: vou ser patrocinador porque Deus vai me dar uma moto. Então, Barganha. essa barganha. Né? E essas coisas que desagradam a Deus. É exatamente isso. Eu vou fazer por quê? Porque eu sei que Deus vai me abençoar. Deus enxerga a gente como uma máquina de raio-x, né? Enxerga o que está no nosso coração. Basicamente, Deus fez dois pactos, né? Duas alianças, né? Com os judeus, depois com os cristãos, né? E com o mundo todo. A primeira aliança que Deus fez com os judeus foi o seguinte: é a aliança da obediência, né? Enquanto eles foram obedientes a Deus, Deus era com eles. Quando eles foram desobedientes, Deus se afastava deles, né? Então, aí você fez a colocação sobre Moisés. Por que Moisés não entrou? É o seguinte: Deus sabia que o povo ia chegar até uma vermelha, tudo satanista, nada por acaso. E olha só o que acontece, pela lei, e ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém, nem Moisés, ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém, só o único que cumpriu a lei foi Jesus, os outros foram nenhum, mas Deus fez uma aliança com esse povo. E olha só o que Deus fala em Ezequiel de novo, voltando para Ezequiel, né? Ele falou assim: olha, eu sou o Deus de vocês, e falei para vocês andar na minha presença, e vocês não quiseram. Eu, para vocês voltar, castiguei vocês, entreguei vocês na mão dos ímpios para que eles corrigissem vocês e vocês voltassem, como uma criança, né, corrigindo de volta. Aí vocês foram lá e desonraram meu nome ainda mais. Aí as pessoas estão dizendo: eu sou o Deus dele. Estão zombando do meu nome por culpa de vocês. Então eu mesmo, por mim mesmo, por amor ao meu nome, vou resgatar vocês. Todos saberão que é o Deus de Israel. Então, tudo que Deus faz por nós é por Ele, pelo nome dele. Interessante, então essa é a primeira aliança, né? Que ele fala assim: porque Deus ele não pode negar a si mesmo, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte, né? Que ainda que nós somos infiéis, ele é fiel para com a sua palavra, ele não muda, ele é imutável. Então, Deus mandou o seu filho, ele morreu na cruz para resgatar todos nós. Aí a segunda aliança. A primeira aliança é uma aliança bilateral. Os judeus cumpriam com a parte dele, Deus cumpria com a parte dele. A segunda aliança, para a salvação, é unilateral. Unilateral significa o seguinte: para você ser salvo, depende só de Jesus. Ele te escolheu, não depende de você. Aí entra aquilo que você falou agora há pouco, que alguns falam: eu estou na igreja pagando preço, estou aqui pagando preço. Ninguém paga preço de salvação. A gente paga preço pelo ministério. Tem que acordar cedo, né? Talvez até 3 horas da manhã tem que vir aqui ser preço do ministério, que vai ter galardão lá no céu, vai ser recompensado. Você não precisa fazer barganha.
O próprio Deus diz, o homem que é ruim, né, sabe dar coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Pai que está no céu. Então, tudo que nós fazemos em prol da obra de Deus, vamos ter galardão, vai ter recompensa. Agora, para a salvação, não tem. Salvação foi Cristo que morreu e te escolheu. Por isso que ele fala, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Então, por que a gente vai para ser salvo? Só crer que Jesus morreu na cruz. O resto é com ele. Salvação é com ele. Daí que entra aquele negócio de novo. Era o que? O corpo, como esse corpo vai reagir se não fosse o todo poderoso da vida? Então só depende de Deus, né? Salvação é unilateral, só depende de Jesus. Por isso que não precisa crer. Quem crê em Jesus, ainda que seja corpo e viver. Obrigado. Então, nós devemos sempre estar vivos espiritualmente. Isso é muito importante, né? Efésios 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. É isso? Exatamente. Portanto, ninguém pode se orgulhar em tê-la. Exatamente. Tem que se orgulhar, eu estou aqui porque eu sirvo ao Senhor. Exatamente. Desde pequeno, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, não tem nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar um pouco para o nosso lado humano, a gente se decepciona. Né? Não vou dizer que nunca aconteceu isso comigo. Às vezes acontece. Deus, eu fiz com tanto amor aquilo para a sua obra e não deu certo. Dá a impressão que a minha autoestima era para baixo. Mas o importante que eu sinto é quando eu me sinto confortável com a resposta de Deus. Isso é muito bom. E a gente não pode se orgulhar, né? Exatamente o que o irmão falou. Efésios 10 é o último capítulo, né? Pois foi Deus quem nos fez o que nós somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que nós fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Complicado, né? Antes que a gente viesse ao mundo, Ele já sabia que a gente ia fazer. Olha a bondade de Deus em abrir o leque e conhecer a gente, né? Um conhecimento mais macro, né? Uma visão mais ampla da gente. E graças a Deus, por esse motivo, a gente não se sente tão sozinho. Tá? Esse foi o estudo que eu fiz sobre Efésios. Deus abençoe a vida de cada um, nos abençoe também. E nós paramos, né? Vamos começar a analisar sobre essa vivência espiritual, essa aproximação de Deus. Vocês vão notar que Jesus Cristo vai começar a mostrar para você que Ele é o principal motivo da sua salvação, através do Espírito Santo. Tá? Em relação à barganha também, às vezes eu gosto muito de ouvir as pregações de alguns pastores, né? Sobre o Espírito Santo. É um estudo que eu gostaria de fazer um dia em relação ao presbiterianismo, né? As nossas igrejas. Às vezes, em algumas situações, algumas igrejas, elas querem manipular o Espírito Santo. Isso dói. Espírito Santo vem aqui e faz isso. Espírito Santo vem aqui e desce. Sabe essa ordenância? Deus, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa atuar na vida de cada um aqui. Eu tenho uma lembrança do estudo que eu fiz sobre a pneumatologia, né? É isso, né? Estudo do Espírito Santo. Ele diz uma citação que eu acho muito importante. O Espírito Santo é um ser impessoal. Irmãos, quando sair daqui, vamos tomar um café? Nós somos amigos. Quando você é impessoal, você não tem essa liberdade de conversar com a pessoa para levar para onde quiser. E o Espírito Santo, de uma maneira assim, bem teológica, o Espírito Santo é impessoal, ele não é seu amigo. Você não consegue manipular ele. Deus, através de Jesus Cristo, que nos lavou pelo sangue dele, consegue, ele ordena que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. E por isso que às vezes nós recebemos as bênçãos, né? Porque nós não temos essa manipulação direta do Espírito Santo. Nós somos grandes. Tem uma citação em latim, na bandeira do município de São Paulo, non conducto
Seria interessante essa colocação para o Espírito Santo, né? Não sou conduzido, conduzo. Não guio, sou guiado. Exatamente. Está em latim, né? Não conduzo, ou seja, não sou conduzido, conduzo. É isso aí. Ducor, não ducor, né? Isso, exatamente. Irmãos, Valéria, por favor.